descanso. Mas antes eu quero receber o meu amigo presidente, Altamiro Borges. Aí já, que felicidade. Altamiro, tudo bom com você? Tudo tranquilinho, Conde. Desculpa o pequeno atraso. Não, você chegou aqui perfeitamente. Eu sei que você chega pontualmente. Ô Altamiro, aqui para chegar nesse programa aqui tem que falar viva o MST. Com certeza. Com certeza. Eu tive lá na feira. Você esteve lá? Lógico. Coisa mais bonita aquilo. Linda, Conta linda, pra linda. gente e vamos celebrar isso. Eu tenho clipes aqui da feira fantásticos do show que teve ali no final com o Chico César Lenine. O que você comeu lá, o Altamiro? Mas, na verdade, eu acabei nem comendo. Eu comprei um monte de coisa, Sandrinha pediu para comprar um monte de coisa, eu saí com um monte de pacote na mão, tucupi, arroz integral e não sei mais, um monte de coisa, tapioca, saí com um monte de coisa na mão. Maior dificuldade para comprar, porque estava lotado, era uma multidão impressionante naqueles lugares que antes eram onde ficavam os cavalos, né? Aquelas cocheiras, né? Era onde estavam os produtos para venda, né? E isso foi vendido, estava aqui com o dado, 560 toneladas de produtos. Toneladas. 560 toneladas de produtos. 80 mil refeições foram servidas, impressionante. Comida do Brasil inteiro, do sul ao norte. Uma multidão. Então, eu acabei nem almoçando, porque eu ia ter que pegar uma fila enorme. Aí eu fiquei conversando, batendo papo, tomando umas, e acabei nem almoçando. Porque as filas eram... Muita gente, estava muito bonito mesmo. Né? E o Parque da Água Branca é um dos lugares mais lindos de São Paulo e do Brasil, né? Belíssimo. Ali está cheio de animaizinhos, maior barato, uma cena belíssima que teve. Estava chegando, estava passando uma galinha com os pintinhos, né? Aí todo mundo fez o cerco para que ela passasse na calçada, maior barato, engraçadíssimo. Eu não filmei, mas eu vi os animais. Não, e aí que vem, eu acho que o MST, né? Eu tenho tenho batido nessa tecla há mais de 2 anos, né? O MST é o maior patrimônio que o Brasil tem em termos de ética, de defesa do meio ambiente, defesa dos animais, tudo junto, alimentação saudável, né? É imbatível, né? O que você acha que vai dar na CPI lá do MST? Eu acho que o MST vai virar conhecido, embora a nossa imprensa seja conservadora e a maioria dos políticos lá e tudo mais. Eu acho que o MST vai sair ganhando, o Altamiro. O que você acha? Então, esse negócio, só ainda sobre a feira, é isso. Os dados da feira são impressionantes. É isso. 560 toneladas de alimentos vendidos, alimentos saudáveis vendidos. Isso era uma multidão comprando. Para eu comprar esse arroz, eu fiquei uns 15 minutos para pegar o arroz. Era uma multidão comprando comida, né? Eu saí de lá carregado. Esse refeitório belíssimo, um monte de comida de tudo que é lugar do Brasil, uma diversidade, né? Tudo que é lugar. Muita atividade cultural, muito show, área para criança, área para literatura. Quando eu cheguei, quem estava falando, fazendo uma belíssima fala, era o Leonardo Sakamoto, fazendo uma belíssima fala, né? Área para literatura. Então, um negócio, um show mesmo, uma coisa. Tive lá com João Pedro Stedley, João Paulo, com Gilmar Mauro. O Stedley fez o arroz carreteiro que ele falou que ia fazer lá? Eu não vi. Ele estava numa felicidade impressionante. Eu tive exatamente na hora que chegou o Geraldo Alckmin, né? Então estava maior barato, estava divertido. Não, o Alckmin, desculpa, o Alckmin ficou enlouquecido lá, caiu nas graças. O MST adora o Alckmin e vice-versa. Olha a foto do Alckmin aqui lá, ó. Todo feliz. Ele, quando você vê, esse mundo é muito contraditório, né? Quando o governador do estado, ele abriu o parque para o MST. Na época apanhou, inclusive, por causa disso, dos agrotrogloditas, mas ele garantiu o parque. Quem fechou o parque para o MST foi o Dória, né? As maluquices, foi o Dória que fechou. E agora vai lá saber o que houve na cabeça do Tarcísio, mas principalmente do Kassab, abriu o parque novamente, né?
E o parque é isso que você diz, o parque é um lugar que quem não conhece deve conhecer, é um lugar muito bonito, cheio de animais soltos, é um lugar muito bonito de se conhecer, né? E com essa feira do MST ganhou essa pujança, né? Ganhou essa pujança. O MST está 320 saindo. mil pessoas passando por lá, um negócio impressionante, era uma multidão, muita Olha só, cultura. tá aqui os dados, Altamiro. Desculpa, deixa eu só falar os dados aqui Isso, das pessoas. Ó, isso. 320 mil pessoas, né? 560 toneladas de produtos vendidos, comercializados, né? 191 cooperativas, 38 toneladas de doações. Eu queria ver um supermercado, sabe, no Brasil, uma rede de supermercado doar o que o MST doa, né? Assim, fácil, né? O tempo todo ele está doando alimento. 1.730 tipos de produtos, 1.700 feirantes, 412 artistas, 20 mil mudas de árvores, 880 quilos de sementes, 30 cozinhas, 95 pratos típicos, 80 mil refeições, 15 oficinas e seminários. É demais. E aí, o Altamiro, você ia seguir falando da questão política, né? Fica à vontade, é que você que manda. Não, não mando nada, não mando nem nas minhas pulgas. Você é o presidente. Para mim, você é o acho que presidente. a feira, nesse sentido que você ligava, né, fazia o link com a CPI dos agrotrogloditas, a CPI contra o MST, a feira é já um baque enfraquece a CPI dos agrotrogloditas, porque a feira mostra exatamente isso. É o MST como um grande produtor de comida saudável, é o MST como um dos maiores avanços civilizatórios do Brasil. O MST é elogiado no mundo inteiro, é uma belíssima experiência civilizatória de inclusão social, de produção, né? De geração de renda, de cultura, de formação, de escolas, né? Então, a feira serve para mostrar toda essa potência do MST, né? É o que o Alckmin diz, as pessoas falam mal sem saber o que é o MST, sem saber a potência que é o MST, enquanto produtor, enquanto cultura, enquanto educação, né? Então, essa feira acaba sendo um rebate na CPI dos trogloditas, dos agrotrogloditas, né? Ela enfraquece a argumentação. E aí, o que vocês vão falar do MST? Vai lá comprar produto orgânico, ao invés de ficar comendo comida que faz mal à saúde. Vai lá, ao invés de ficar falando mal, né? Então, eu acho que serve como esse contraponto. A CPI ela foi montada com o objetivo de desgastar o MST, é quase uma CPI preventiva. É evitar que o MST desenvolva lutas, promova lutas por reforma agrária, por garantir assentamentos, por garantir agricultura familiar, por garantir produtos agroecológicos, por garantir produtos sem transgênicos, né? Então, a CPI, que foi montada pelos bolsonaristas, pelos ruralistas, ela é quase preventiva, ela quer tentar encostar o MST na parede para evitar luta social. Ela também tem um papel de tentar desgastar o governo Lula, né? Porque sabe que o governo Lula tem laços históricos com o MST. Isso ninguém pode dizer que não sabia, que foi enganado na eleição. Sempre teve laços históricos. Sabe o papel que o MST teve recentemente na luta pela libertação, né? Pela saída da prisão abusiva do juiz ladrão. Foi um dos responsáveis pela vigília. Pois é, exatamente, sabe do papel que o MST teve. Por isso que foram lá 7 ministros, por isso que foi lá o Geraldo Alckmin, não é isso? Por isso que você tinha lá, né, todo esse apoio, né, simbólico do governo. Então, a feira ela ela enfraquece a CPI dos agrotrogloditas. Enfraquece, porque a CPI visa exatamente isso. É quase preventiva, é enquadrar o movimento, é bloquear a luta social e é fragilizar o governo Lula. Nesse sentido, não vai cumprir muito papel. É como diz o Stedley, é uma chatice, gera um desgaste lascado. O Stedley diz isso. Preferimos estar fazendo outras coisas. Estamos produzindo mais agricultura familiar, né? Assentamento de mais gente. E eles não vão parar, essa maravilha. Não vão parar. Agora, a CPI gera uma canseira, dá uma canseira, porque você tem que ir para as audiências, não sei o quê. E eu já estou cansado já. Pois é, a mídia ruralista batendo bumbo, né?
Mas eu acho que a feira serviu para dar uma cutucada. A feira meio que empanou a CPI dos agrotroglodytas. Altamiro, pessoal aqui, viva o MST no chat, no bate-papo, por favor, porque aqui é o seguinte, é amor ao MST ou vai embora para o Paraguai. Aliás, o Paraguai tá difícil agora também, porque a extrema-direita ganhou lá, né? O Altamiro. Altamiro do... Agora, o pessoal, os agrotrogloditas e os, como você muito bem diz, e o pessoal conservador lá, os nazifascistas, que só vem tomando chulapada do Flávio Dino, né? Que é uma maravilha, né? O Flávio Dino lá, o cara virou atração circense já. Não, vamos ver o Flávio Dino. Hoje ele amassa, né? Os nazistas. Agora, o pessoal ficou desanimado com a CPI, né? A CPMI dos atos golpistas ficou um sacrifício para eles indicarem quem que vai participar, porque murchou, né? As denúncias contra o Bolsonaro, com o Bolsoverme, elas vão pipocando, né? Bolsonaro nem assunto mais né, Altamiro? Que coisa. É assunto de página policial, né? Assunto de polícia. Pois é. Não, a CPMI, no caso, né? A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, com a Câmara e Senado, né? Ela foi uma tentativa da extrema-direita de sair dos cornes, de sair do corne. Né? Ela tinha perdido a eleição, apesar de ter utilizado toda a máquina, apesar do esquema pesado de corrupção eleitoral, apesar do esquema pesado de assédio eleitoral das empresas, apesar da sacanagem, da sabotagem da Polícia Rodoviária Federal, ela tinha perdido a eleição, então já estava baqueada. Aí o mito deles tira o time do Brasil, foge, fica 3 meses gastando dinheiro público nos Estados Unidos, né, gastando uma fortuna com assessores e tudo mais nos Estados Unidos, foge, então é outro baque. Aí vem o baque da tentativa de golpe. Eles tentaram um golpe no 8 de janeiro, deu zebra. Perderam o golpe, foram presos. Vários ainda continuam presos, vários processados, indiciados. Outro baque. Então, eles estavam totalmente no corne, né? Estavam baqueados. Não? A CPMI, eles entraram com uma tentativa de saída defensiva, de vir para o ataque, de dizer que a culpa dos atos golpistas tinha sido do governo, ou seja, a culpa tinha sido da vítima. Né? É mais ou menos como culpar a árvore pelo incêndio na floresta. Era isso que eles queriam fazer. Para isso, utilizando as redes digitais, eles fazem um escândalo por cima, de forma verticalizada, as redes digitais espalhariam isso. Era o que eles estavam tentando fazer, por isso que eles forçaram tanto a realização da CPMI. Né? Era também uma tentativa de tirar de foco das investigações da Polícia Federal, das posições do Supremo Tribunal Federal, não é isso? Era tirar do foco lá para ir para o Congresso, onde eles fariam o showzinho deles para vitaminar as redes digitais. Ocorre que essas últimas denúncias aí, o governo mudou de posição, que eu acho que foi corretíssimo. Na verdade, eu acho que o governo deveria ter tomado a iniciativa da CPMI, mas isso já foi, né? Já é passado. Mas o governo mudou de posição a partir daquela revelação daqueles vídeos sobre o GSI, e o governo então foi para o ataque, inclusive para compor a CPMI. E além de ter conseguido maioria na CPMI, né? Maioria, vieram essas novas denúncias. Aí essas novas denúncias deixaram os bolsonaristas numa situação delicadíssima. Quer dizer, eles forçaram a convocação da CPMI, agora vão ter que explicar a falsificação de cartão de vacinação, as rachadinhas da Michelle, não, o cartão corporativo, que o Cid agora está, né? Estão vazando explicações. Vai ter que explicar isso. Vai ter que explicar toda essa milicaiada metida em mutreta. Né? Então, a CPMI, que eles achavam que ia ser um palco para atacar o governo, para eles saírem da defensiva, virou um lugar onde eles vão apanhar muito. Virou um terror, estão com medo. Por isso que agora eles estão querendo recuar. E nesse sentido que vários deles estão falando, inclusive, o seguinte: vamos deixar esse negócio de CPMI para lá, deixa esvaziado, e vamos jogar todo o nosso peso na CPI do MST. Né? Por isso que alguns estão falando desse negócio. É porque isso ficou muito complicado. Ficou complicado porque o governo tomou a ofensiva, foi para cima. Vocês querem CPMI? Então vamos fazer. Vamos fazer.
isso, então, afeta a composição da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, né? Interferiu, né? Usando do poder de partido com maioria no Congresso, né? Mesmo sendo uma maioria capenga, mas o que principalmente deixou os bolsonaristas numa situação, numa crise existencial, já que eles eram tão favoráveis à CPMI, foram essas novas denúncias que foram pintando. Esse negócio do Cid, do tenente-coronel, esse tenente-coronel... Esse aí está lascado. Pois é, esse tenente-coronel que mexia com o cartão corporativo do Bolsonaro e da Michele, da Michele, eu já não sei mais qual é o apelido da Michele. Michele, não sei qual que é o apelido dela, né? Ou senão, como que é a Santa do Pau Oco, como disse a Nossa, a Gleisi Hoffmann, rapaz. Eu fiquei assustado. A Gleisi chutou o balde. Corretíssimo, é a Santa do Pau Oco mesmo. Eu quero ver, inclusive, alguns evangélicos sérios continuarem seguindo essa senhora, né? Pois é, o Mauro Cid, cartão corporativo do Bolsonaro e da Michele. O Mauro Cid, o cara das joias lá de tentar liberar aquelas joias do aeroporto, aquele presentinho, né? Aquele presentinho de 16 milhões e meio, né? De diamantes. O Mauro Cid, o cara da falsificação do cartão de vacinação. É esse cara que vai ser talvez um dos primeiros convocados na CPMI. E aí, bolsonaristas? Estão afim? Tá tudo jóia? Eles estão acuados. Isso é fato. É daquelas da Fatolândia, né? Realmente Brasília está sabendo disso. Ô Miro, olha que camisa bonita do Altamiro Borges. Que camisa é essa, Altamiro? Que bonito. Ó, detalhe no cabelo do Altamiro, que eu sou fã. Cortou, né? Mas o topete continua ali, né? Vulgo calopsita progressista. Da irmã. Da irmã? Oh, manda um beijo para sua irmã, por favor, porque ela mandou bem. Viu? Tá dado o beijão. Como é que é o nome dela? Helena. Ó, Helena, ela gosta de você, viu? Porque deixou você bonito. Ô, Altamiro, a Thaís Marchiori está aqui colaborando conosco. Vanusa Gomes, olá, como assim o Lula tá triste? Calma, que nós vamos falar disso agora. Thaís Marchiori, enquanto o MST doava milhões de alimentos na pandemia, o governo Bolsonaro roubava o dinheiro das vacinas. O governo Bolsonaro comprava bisteca para os indígenas e não entregava, né? É uma loucura, né? Aliás, o Márcio Postman, que você conhece muito bem, ele fala... grande amigo. Aliás, o Twitter do Márcio Postman é o melhor Twitter da galáxia. Ele é um cara... Ele faz os posts o tempo todo, não fica só compartilhando, retweetando, e ele só diz coisa consequente, importante, coisa que a gente não está dizendo. Ele está dizendo que o governo precisa produzir um relatório urgente sobre o que foi a destruição do governo Bolsonaro. Não pode ficar só nessa coisa da polícia, vai lá, prende, e não sei o quê. Tem que fazer um relatório formal, né, o Altamiro? Espera aí que eu já mando para você aqui, já devolvo para você. Maria Elizabeth Rangel, vivo MST. Rose Teles, tão delicada, Rose Teles aqui, falando para a gente, né? Falando dos conservadores nazistas lá do Planalto, do Congresso, né? Que nos assistem aqui. Aliás, saudações para vocês. Está falando Cifo. É tão bonitinho isso, né? Cifo. E a Thaís Marchiori está dizendo, não é Michele, Micheque, Micheque é Michata. O que você pegou aí, Altamiro? Você quer mostrar alguma coisa? Você falou do Márcio. Márcio Pós. Márcio é um grande amigo, é uma grande figura. Eu gosto demais do Márcio. Tive o prazer de escrever com ele um livro. Eu não sabia. Era FHC, a regressão do trabalho. Aqui. Que legal! Que dupla, hein? Fizemos um balanço do governo FHC na questão de emprego, renda, legislação trabalhista. Tá vendo como o Márcio sabe das coisas também? Não, ele é um cracaço. Ele é gênio. Ele ganhou 3 prêmios Jabuti. Eu não sei o que ele está fazendo fora do governo. Eu juro para você que eu não sei. Está tomando conta do Instituto Lula, né? Isso, está no Instituto Lula. Ele teve uma passagem importantíssima pelo governo no IPEA, pelo Instituto de Políticas Econômicas Aplicadas, no governo Lula, né? Teve um papel importantíssimo. O IPEA promoveu muitos estudos interessantes, né?
mas agora optou por tá lá no Instituto Lula. Mas Olha, é um dos maiores economistas brasileiros no meu entendimento. um dos maiores pensadores de Brasil, da dimensão do Caio Prado, enfim, ele é um cara genial. Brilhante. Olha, o pessoal está aqui comentando, falar, o relatório está pronto, só não lê quem não quer. Eu vou ler o tweet do Márcio Postman aqui, né? Ele diz o seguinte: para além da situação de saúde herdeira do desabastecimento de medicamento, equipamento e pessoal, predomina o aparelho de Estado contaminado pelo vírus destrutivo do governo Bolsonaro. Urge apresentar relatório das mazelas deixadas pelo governo passado a ser entendido pelo povo. É uma questão de comunicação, né, Altamiro? Mesmo que já tenham relatórios parciais e tudo mais, precisa ter um relatório formal, com toda a pompa, para o povo entender. Vamos falar da tristeza do Lula. Eu queria, né, que na verdade, eu quero dizer o seguinte: a matéria da Mônica Bergamo, que é uma jornalista que eu respeito, e eu acho que eu não queria entrar no mero ataque, falar, o Lula não está triste, não sei o quê. Simplesmente dizer que, de fato, a gente não vê o Lula sorrindo como nos primeiros mandatos. A gente não está vendo isso. Ele tá numa situação diferente mesmo. Não sei se está triste, acho que não está triste, mas ele está limitado, né, Altamiro? O que você pode dizer para a gente, fazer essa leitura aí do presidente Lula? Então, a Mônica é uma grande jornalista, você vê, ela fez uma excelente entrevista com o Stedley durante a feira, é uma grande jornalista, tem muitas fontes e tal. Às vezes também tem um pouco de especulação, né? Está muito triste. Mas o que houve? Ele dormiu mal à noite, ficou muito triste, ele comeu lá uma comida que não caiu bem, por que ficou muito triste? Esse negócio de ficou muito triste, está muito contente, é muito relativo, mas você dá uma especulada, né? Dá uma especulada. O que eu acho de concreto, se ele está triste ou não está triste, sei lá eu, né? O que eu acho de concreto é isso, ele sabe da herança maldita que ele herdou, isso que o Márcio Postman diz, tem que fazer um levantamento de tudo que foi destruído de programas sociais, tudo que foi infiltrado de fascista, militarização do Estado, né? Tem que se fazer O Lula sabe disso, ele está vivendo isso, né? 5 meses ele está... A herança é maldita, é uma destruição total. O governo Bolsonaro foi o governo da necropolítica mesmo, da política da morte, da destruição. Então, isso, lógico que pesa, você vê, ele mesmo fala, estou tendo que recuperar programas que eu já tinha feito. Quer dizer, essas coisas deveriam ter andado, ao contrário, foram destruídas. Né? É difícil construir, mas é fácil demolir. Bolsonaro, né, demoliu tudo, demoliu todos os programas sociais. Eu tenho que refazer tudo de novo. Minha casa, minha vida, tudo de novo, tudo de novo, tudo de novo. Né? Mais médicos, né? Bolsa Família, série, não como casuísmo eleitoral. Então, o Lula é um peso esse negócio. Você pegou uma casa destruída, você entra numa casa destruída, você fica triste. Fica triste. Né? Além disso, ele sabe que o cenário é um cenário muito adverso. Né? Eu costumo listar, Conde, 5 adversidades enormes que o Lula vai ter pela frente. Né? Uma adversidade é no cenário mundial. O cenário mundial é muito diferente de 2003. Muito diferente de quando você tinha aqueles países emergentes, né? Commodities, outras possibilidades de conversas no mundo. Nós estamos vivendo um mundo em muito conflito. Né? Nós estamos saindo quase da Guerra Fria para a Guerra Quente. Né? Conflito Estados Unidos, OTAN de um lado, Rússia e China do outro. Isso é tensão permanente. Isso cria complicadores no cenário internacional. Por isso que o Lula tem se dedicado tanto à questão da paz, construir uma saída de paz. Né? Então, o cenário mundial é muito difícil. Não é um cenário de normalidade. O cenário econômico brasileiro é uma desgraça, porque a herança é muito ruim, muito ruim. O país foi paralisado, desindustrialização total, é só um país de commodities, não é isso? O país está parado. E, além de tudo, o Bolsonaro ainda deixou uma bomba. Essa bomba se chama Roberto Campos Neto. Deixou um bolsonarista infiltrado num autônomo, entre aspas, Banco Central. Então, além de tudo, o Lula sabe disso, ele não tem o controle da política macroeconômica, ele não tem o controle da política de juros.
Os juros do jeito que estão inviabilizam qualquer crescimento do país. Mesmo que você tenha uma política social muito ativa, ela não dura muito tempo. Ela não dura muito tempo. Porque precisa de recursos. O Estado precisa crescer, precisa, né, mais dinheiro para políticas sociais, para investimentos produtivos. Com os juros como estão, está inviabilizado. Você vê, semana passada a Anfávia, que é a Associação Nacional de Fabricantes de Veículos Automotores, divulgou um relatório. Em abril teve queda de 19% na produção de veículos, leves e pesados no Brasil. 19% de queda. As pessoas não compram, não tem crédito, não tem dinheiro. Ninguém compra um carro, não sei, um ricaço à vista. Compra em crédito. Quem vai se enfiar em crédito com os juros pornográficos que a gente tem hoje? Ninguém. Então o Lula sabe disso também. Situação econômica dificílima e sabotada. O Lula sabe que o Congresso é muito pior do que o Congresso de 2003. Já tinha tido uma guinada de extrema-direita em 2018 e em 2022 confirmou essa guinada. Inclusive com pessoas estridentes, coléricas, hidrófobas, babonas. Né? Nós estamos com um Congresso que está virando um picadeiro, está virando um ringue. Mais dia, menos dia, vai ter tapa para tudo que é lado naquele Congresso, porque só dá gente desqualificada. Só dá bolsonarista desqualificado, que está mais preocupado em ter clique na internet do que falar sério no parlamento. Então, Lula sabe que ele tem um parlamento muito adverso, que a extrema-direita é estridente, que a direita tem força, que o centrão tem força, e aí, como que faz? Não consegue aprovar projeto, não consegue andar. Então, ele sabe disso. Ele sabe também que o fascismo mantém muita força e ainda está infiltrado no aparelho de Estado. E ele sabe também das dificuldades que nós temos no campo popular, nos movimentos sociais. Nós não estamos com muita capacidade de mobilização. Não estamos com muita capacidade de mobilização. Isso tem a ver com mudanças no mundo do trabalho, isso tem a ver com as derrotas sequenciais que foram, né, que ocorreram no Brasil nos últimos tempos, né? Então, você não tem um movimento social pujante que force mudanças. Não é que não queira, é que não tem. Então, eu acho que todos esses fatores talvez justificariam o Lula estar um pouco cabisbaixo. É difícil. Sim, sim. Não, mas é uma coisa que a gente percebe, né? Eu acho que você tem toda a razão. Triste, é muito subjetivo, né? Triste e tal. Tudo bem. É percepção de assessores ali que acabaram chegando na jornalista da Folha. Mas o fato é que eu me lembro de 2003, né? E ao longo daquele período, o Lula sorria muito, dava risada, dava entrevista, provocava os jornalistas e tudo mais. Agora ele está mais contido. Mas, enfim, são ossos do ofício também, né? Quer dizer, o país foi absolutamente devastado, né? Por um bandido criminoso que agora vai ter o que merece, muito provavelmente, porque as investigações estão correndo com força. O Zé Genuíno, meu querido, já está aqui no bastidor. Vou colocar ele na sequência aqui e vamos fazer uma trinca aqui um pouquinho, hein, ô Miro? Vamos fazer com o Zé Genuíno. Deixa eu botar o Zé Genuíno aqui, gente. Ô, Genuíno! Tudo bem, Conde? Tudo bem, Altamiro Borges? Tudo bem, Miro? Como é que você está? Tudo bem, Genuíno? Grande, tudo certinho? Altamiro e Genuíno também são a velha guarda da Portela, né? Vocês dois? Eu mais velha guarda do que o Miro. O Genuíno, vamos conversar aqui. Deixa eu trazer os comentários aqui. A Lu Moraes definiu melhor o Lula do que a Mônica Bergamo, né? Ela falou assim: Lula está puto. Pronto, acabou, né? É muito melhor, né? Será que ele está puto? O Genuíno vai falar aqui. Neidia Albuquerque, estou triste com a partida do Teotônio Romeiro dos Santos, grande revolucionário que lutou contra a ditadura, até o presente. Está aqui, vamos saudar o Teotônio Romeiro dos Santos. Eu não tive o prazer de conhecer. Altamiro conhece? Não conheci pessoalmente. Não? Li coisas. Fica aqui ao nosso... Eu conheci, Conde. Quero transmitir meu abraço a ele, a solidariedade à família e aos amigos. Miro, fica mais 10 minutinhos com a gente aqui, que eu quero ver você e o Genuíno nesse debate. Genuíno, uma primeira fala tua
essa história do Lula tá, enfim, insatisfeito, tem menos poder? Você tem percebido alguma coisa nesse sentido que possa estar realmente insatisfazendo aí o presidente? Não, eu acho que o problema não é esse. O problema é mais profundo. O problema é que o nosso governo, o governo do Lula, e ele percebe isso como um grande estadista, está enfrentando casamatas do modelo neoliberal. E essas casamatas, esses ferrolhos, são muito violentos. Juro alto, privatização, a resistência à questão da Eletrobras, que é um roubo, ele está certo, e a questão do teto. E eu, no meu modo de entender, essa questão do teto é grave, porque o ajuste fiscal do Haddad não enfrenta adequadamente. O grande problema, Cody, é que o Lula está percebendo que no modelo econômico neoliberal e com essa extrema-direita, você só governa para entregar direitos e reivindicações para a população se fizer enfrentamento, se fizer conflito. E eu acho que não adianta governar só com o Congresso, tem que governar com as ruas, tem que incentivar a mobilização, ele tem que falar mais ao povo, porque ele é uma liderança, uma referência. O problema é o seguinte, você sabe que eu sou hoje, muito mais simpático ao método de governabilidade do Gustavo Petro da Colômbia. Ele está ganhando porque está mobilizando, ele está ganhando porque está enfrentando a direita. Não há como governar sem enfrentar essa direita. E aí tem duas direitas. Tem a velha direita, né, Miro? A direita gourmet, a direita civilizada, entre aspas, que a Mira Leitão resume muito bem. Lula, cuida da democracia e deixa a parte econômica de lado. Quer dizer, cuida da democracia e deixa o modelo econômico privatizado, teto de gasto, não tem direitos sociais, que é o que o neoliberalismo quer. Inclusive, esse neoliberalismo que apoiou o Lula, parte dele. E eu acho que o Lula percebe que ele tem que sair dessa encruzilhada. Ele deve estar matutando, está percebendo, ele está construindo. Eu acho que ele vai ter que fazer um movimento de reposicionar o governo. O governo não está bem reposicionado politicamente. Por exemplo, o Congresso Nacional é um congresso conservador. Agora, esse congresso conservador é mais ideológico do que fisiológico, como diz o Breno. As pessoas estão achando que o Congresso Nacional é só tomar lá da cá. Não é bem assim, pessoal. Ele é produto de uma ofensiva ideológica do inominável durante 4 anos, das pautas fascistas, das pautas do capital, das pautas privatizantes, das pautas das armas. Ele foi produto disso. Então, eu acho que o enfrentamento no Congresso precisa se adequar. Nós temos que ir para o enfrentamento mais político-ideológico do que achar que com Lira, com o Pachecão, nós vamos resolver tudo. Não vai, não é bem assim. Olha que interessante que o Genuíno está falando aqui, né? A gente costuma falar que tem a esquerda gourmet e a esquerda raiz, e agora nós temos também a direita gourmet e a direita raiz. Isso é Genuíno. Altamiro, querido, seguinte, para você fazer a sua deixa aqui no nosso programa, eu vou pedir para você fazer uma pergunta, para dar uma... Sabe, para o nosso Genuíno aqui. Quero ver vocês dois em ação aqui. Eu vou ficar de fora, vou até sair. Tchau. Vamos lá, Miro, vamos lá. Vai lá, Miro. Uma perguntinha para o Genuíno? Tá, vou ouvir e depois tiro o time. Genuíno, você é um profundo conhecedor da questão militar. Os milicos, nos últimos dias, estão mais sujos, já estavam com grande descrédito, agora estão mais sujos do que pau de galinheiro. Vários estão presos, inclusive agora, por envolvimento, seja na história da falsificação dos cartões de vacinação, seja na história dos atos golpistas e tal. Como que você está vendo essa situação dos militares no governo Lula? Está bem resolvido ou está pessimamente resolvido esse problema? Está mal resolvido, Miro. Primeiro porque as Forças Armadas atravessam um dos piores momentos da sua história, enquanto de desgaste, enquanto deslegitimação, enquanto uma política desastrosa. Eles estão pagando com juros de correção monetária a aventura com o inominável. E nós podíamos estar aproveitando essa situação para aprofundar as mudanças. É tanto que algumas coisas eles estão apenas diminuindo danos. As Forças Armadas estão diminuindo danos e perdas. Nós devíamos forçá-los a ser derrotados.
Eu discordo da escolha feita pelo ministro da Defesa. Eu acho que o Gabinete de Segurança Institucional tinha que ter sido extinto. Eu acho que a subordinação do aparelho militar ao poder civil é uma questão chave, assim como eu acho que a parte final do artigo 142, em nome da lei e da ordem, e também o 144, que é a militarização da segurança pública, tem que ser enfrentado. Eu acho que nós corremos o risco de perder uma oportunidade histórica de fazer mudanças democratizantes no aparelho militar. E aí, Miro, abriu uma discussão que é nova no Brasil, nós não fizemos quando governamos, nesse sentido eu faço uma autocrítica, é abrir um debate público sobre o que é política de defesa nacional como política pública para um país da dimensão do nosso, com as fronteiras que tem, com os vizinhos que tem e com esse mundo multipolar. O que é uma defesa nacional? Isso não é assunto só para militar. Nós temos que criar um movimento para discutir diretrizes, princípios. Você sabe que nessa matéria eu me referencio muito na contribuição que o Manuel Domingos dá. Eu acho que nós devíamos estar mais ofensivo, devia estar com mais iniciativa, com mais protagonismo. Golpe não existe risco. Os militares estão administrando as bobagens que fizeram. Eles estão na política mesmo de diminuir danos e perdas. E nós devíamos estar na política de fazer reformas profundas, que eu acho que precisa, para tirar essa espada da cabeça do regime democrático do país. Então, eu sou divergente do governo que eu apoio. Eu apoio o governo Lula, é a melhor possibilidade histórica, mas de maneira autônoma eu faço minhas observações, como eu fiz em relação ao Congresso Nacional. Acho que nós fomos muito rápido em apoiar o Lira. O Lira é sábio, o Lira é ousado. Nós não podíamos ter feito com ele ingenuidade. Ingenuidade com essa turma não dá, mesmo. Temos que... Altamiro, deixa eu liberar você aqui, essa elegância toda. Altamiro, presidente do meu coração, né? Não é mais presidente do Instituto de... Como é que chama? Barão de Tararé? Centro de Estudos de Mídia Alternativa Barão de Tararé. Genuíno é um grande frequentador da sede lá. Claro. É isso aí. Belíssimas contribuições lá. Inclusive no debate com o Manuel Domingos. Isso. Obrigado, meu querido Miro. Genuíno, um abração, mestre. Excelente abraço, semana. Miro.